Uma boa noite a todos. Vamos dar início então ao nosso estudo de hoje. Mas antes de nós adentrarmos propriamente a temática que hoje estaremos abordando, que é uma sequência do conteúdo já explanado em certa parte na semana passada, gostaria de convidarmos todos a uma reflexão, a um momento de oração. Então vamos orar. Deus, Pai de amor e de infinita bondade, mais uma vez reunidos pela oportunidade do estudo do Espiritismo, onde buscamos compreender melhor a dinâmica da vida, encontrando meios para melhor elaborar as nossas ações, a fim de atingirmos os planos maiores que a cada um de nós cabe buscar. Queremos, em primeiro lugar, agradecer-te pela oportunidade e rogar, Senhor, para que nos permita a presença amiga de nossos anjos guardiões, destes benfeitores espirituais que estão sempre à disposição para nos auxiliar, para nos orientar, direcionando os nossos passos, para que, em especial esta noite, possam nos instruir acerca dos pensamentos que estaremos trazendo à tona da codificação espírita. Queremos rogar para que envie até a irmã Roberta, que hoje não pôde estar conosco por se encontrar internada, enferma, que as nossas melhores vibrações possam alcançá-la, abençoando-a, tranquilizando-a e ajudando de certa forma na sua recuperação. Portanto, Senhor, é com gratidão que encerramos essa oração, contando sempre com o teu amor. E que assim seja. Muito obrigado. Todos estão vendo a minha tela? Está uma tela grande, um tanto amarelada, escrito Deus, Espírito e Matéria, um slide. Estão conseguindo ver? Se alguém não estiver conseguindo, por favor, me comunique. Eu vou dar início, então, ao estudo de hoje. Lembrando que aqueles que desejarem interagir, o podem fazer aí de duas formas. Ou pode abrir o microfone, né, pode falar por áudio, pode interromper. A aula ela se torna mais rica quando nós temos essa interação, porque nós vamos tirando dúvidas bem pontuais. Acreditamos que dessa forma nós compreendemos melhor o conteúdo. Aqueles que quiserem também lançar dúvida de forma escrita, pode usar o chat do próprio aplicativo Meeting, ou então o próprio WhatsApp, o grupo lá está aberto, né? Nós abrimos ele até para facilitar esse contato durante o nosso estudo. Bom, na semana passada nós iniciamos essa temática, Deus, Espírito e Matéria, focamos o nosso estudo a respeito de Deus, deixamos claro, ou pelo menos assim tentamos deixar claro, que embora nós não possamos precisar o início das coisas, nós não possamos debater exatamente quando ela aconteceu e como ela aconteceu, nós podemos, de alguma forma, nos aproximarmos de algum conteúdo relacionado a essa temática. Pois que entendemos que somos espíritos em evolução, a nossa evolução ela é eterna, fomos criados um dia e evoluiremos sempre, até atingirmos uma perfeição,
e que na medida em que nós vamos realizando esse progresso, quanto maior o nosso conhecimento, o nosso progresso intelecto moral, mais acesso nós teremos a informações novas e assim nós vamos desvendando mais essas questões que hoje nos são bastante obscuras. O Espiritismo ele veio, enquanto proposta, jogar luz aonde existia trevas. O que nós queremos dizer com isso? É trazer informação a respeito de muita coisa que até então não era compreendida. Tá? Então nós trabalhamos bastante essa temática de Deus. Se ao longo da nossa fala de hoje ainda persistir alguma dúvida, ou talvez, como tivemos aí alguns dias entre uma aula e outra, alguém conseguiu formular alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade para perguntar. Então vamos lá. Vamos falar então hoje sobre o espírito e a matéria. É um tema bastante complexo e existe 2 desafios no nosso estudo de hoje. O primeiro é o da interpretação do pensamento de Allan Kardec ou dos espíritos que participaram da codificação. Eis o primeiro desafio, é a gente tentar pegar na íntegra aquilo que está lá e tentar de alguma forma não injetar o nosso pensamento ou aquilo que nós imaginamos. É um grande desafio trazer de forma pura aquilo que realmente o codificador, junto com os espíritos, tentaram nos deixar. Então, é a interpretação, que nos cabe interpretar muito bem aquilo que a ciência espírita nos deixou. Um outro fator também que vejo como desafio é eu conseguir tirar daquilo que eu interpretei, que está aqui no meu pensamento, e transformar de forma que todos vocês possam compreender. Tá? Não consigo ver os rostinhos de todos, então não dá para mim ir percebendo se está havendo a compreensão ou não, mas ao longo da nossa fala eu vou perguntando se está tudo ok, vocês vão dando um joinha aí, mandando para mim ver se eu posso ir dando sequência, ou se nós devemos parar e retomar algo. Então vamos lá, o espírito e a matéria. Assim como fizemos no nosso último encontro, nós vamos nos utilizar das questões que estão lá no Livro dos Espíritos. Não vai ser possível fazer um aprofundamento muito grande. Talvez para algumas pessoas fique um certo vazio a respeito da temática, porque não dá para nós estudarmos esses 2 temas de forma muito profunda nesse espaço de tempo que nós temos, que é de 1 hora. Tá? Então nós vamos pegar pergunta por pergunta lá do Livro dos Espíritos. Aqueles que quiserem se aprofundar, tem mais perguntas do que eu estou trazendo enquanto proposta para reflexão, podem pegar a obra. Nós temos a obra gratuitamente lá no site da Federação Espírita Brasileira. Ao final eu posso jogar o link novamente lá do PDF para aqueles que desejarem fazer um estudo mais aprofundado desta obra da codificação. Não é a única, são muitas. Então vamos lá. Vai indagar Allan Kardec aos imortais, na questão 21 do Livro dos Espíritos, o seguinte: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? Para aqueles que participaram na semana passada, nós trabalhamos bem essa questão da definição infinito, eternidade, e que nós temos uma dificuldade enorme de perceber realmente. E, de certa forma, nós captamos o termo infinito como algo que não teve começo e não tem fim, e nós não conseguimos mensurar isso daí, por conta da nossa falta de progresso intelectual e moral. Mas veja que Allan Kardec ele quer saber, a matéria sempre existiu? Já nós vamos compreender bem o que é a matéria que nós estamos falando, tá? Mas ele vai perguntar, a matéria sempre existiu? Isso que nós vimos, que nós enxergamos aqui na Terra, as casas, os móveis, a árvore, ou seja, tudo aquilo que é matéria, sempre existiu? Assim como Deus? Responde os espíritos, só Deus o sabe. Lembra que eu já iniciei a aula de hoje dizendo que nós não tínhamos como precisar o início da criação das coisas. Nós não temos progresso, nós não temos ciência ainda capaz de acessar tais informações. Isso virá num futuro bem distante, à medida em que nós formos, enquanto sociedade, enquanto indivíduo,
enquanto humanidade progredindo. Então, só Deus o sabe. Mas eles vão dizer, mas há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja. Veja, se a matéria em algum momento não existiu, nós poderíamos conceber Deus, então, em uma etapa de sua existência, da sua eternidade, ocioso, sem fazer nada, sem criar nada. É um tema bastante complexo, mas nós trazemos só essa reflexão porque os próprios espíritos dizem, só Deus o sabe, nem eles sabem. Ou seja, os espíritos que estavam trazendo essa informação não tinham condições de responder a essa indagação. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. O que o espírito... Primeiro nós estamos vendo que Kardec ele quer que os espíritos dêem uma definição. O que é a matéria? Define para mim a matéria. Porque ele está tentando buscar essa definição porque aqui no nosso mundo terreno nós encontramos como definição algo que tem uma extensão e que é capaz de impressionar os nossos sentidos e que é impenetrável. Então, uma parede, uma mesa, nós entendemos isso tudo enquanto matéria. Aqui no planeta Terra mesmo nós encontramos matéria em situações diferentes, né? Nós podemos pegá-la no estado líquido, no estado gasoso, sólido, enfim. Existem outros estados que nós já conhecemos e que também é matéria. O próprio oxigênio, apesar de um estado que nós não conseguimos propriamente olhando vê-lo, mas não deixa de existir e ele não deixa de ser matéria. Isso é uma questão científica. Mas os espíritos, na resposta, eles vão um pouquinho mais além. Eles vão dizer que existe uma matéria que a ciência, as ciências positivas, né, a própria física, a própria química e outras ciências, ainda não conseguiram ter acesso. Existem estados da matéria que nós não conseguimos perceber estando num corpo físico, ou seja, através da visão, né, através da audição, do tato, do paladar e do olfato, nós ainda não conseguimos perceber esses estados de matéria. Os espíritos, de certa forma, juntamente com Kardec, já começam, através dessa explicação do que seria a matéria, tentar demonstrar que existe algo além daquilo que o homem já descobriu. O fato de eu não ver algo do mundo espiritual não significa que ele não exista. É porque o meu corpo material não possui as condições necessárias para perceber uma matéria sutil tal qual a do mundo espiritual. Assim como nós poderíamos falar dos vírus e das bactérias, que algum tempo atrás, para nós elas não existiam. Porque não nos impressionavam, nós não somos capazes de vê-los. Mas significa que eles não existiam? Sempre estiveram lá. O dia que conseguimos avançar, fazer o microscópio, aí sim nós conseguimos alcançar e ver. Mas ainda, para o nosso corpo material, ainda não impressiona. Nós não conseguimos ver a olhos nus, né? Nós precisamos de um equipamento para conseguir perceber essa bactéria, que é uma matéria. Esse vírus, que é um tipo de matéria que pode ser estudado, que pode ser analisado e assim por diante. Então, embora nós não sejamos capazes de perceber determinados estados da matéria, não significa que eles não existam. Tá? Um outro exemplo que nós poderíamos trazer de estados
de matéria que nós não conseguimos perceber é a própria força magnética agindo. Existe, por exemplo, determinados veículos que são movimentados, né, ou alinhados pela força magnética, mas nós não conseguimos perceber a existência dessa força magnética a olhos nus, né? O próprio ímã, quando nós tentamos aproximá-los, nós vemos que existe uma força que pode retrair os ímãs ou sugá-los um em direção ao outro. Apesar de nós percebermos a força magnética ali através dos ímãs, nós não conseguimos enxergá-la. Então também são tipos de matéria que não nos impressionam diretamente o corpo físico. Mas não é dessa matéria propriamente que os espíritos estão falando. Eles vão dizer que existem matérias que nós nem sequer conseguimos imaginar que existam. Estados da matéria. Uma outra ideia que nós poderíamos trazer, não sei se todos aí já ouviram falar de uma partícula chamada de bóson de Higgs, que é mais conhecida por alguns de a partícula de Deus. A própria ciência, grandes estudiosos resolveram fazer um estudo e tentaram submeter o átomo a um processo para ver se conseguiam detectar aquilo que eles chamam a partícula de Higgs. Uma partícula até então ainda não conhecida, mas que depois conseguiram construir um equipamento, que o investimento nesse equipamento inicial foi de 10 bilhões de reais, só para vocês terem uma ideia, simplesmente para acelerar um átomo, né, vários átomos. Alguém falou alguma coisa? Ok, continuando. Conseguiram acelerar alguns átomos, né, movimentar os átomos de forma que eles conseguissem perceber esse bóson de Higgs, tá? Essa partícula, que num primeiro momento eles iriam chamar de a partícula de Deus, que seria talvez a antimatéria, mas foi-se detectado que ali também não tem nada a ver com Deus, porque Deus ele não é matéria, e o que eles encontraram ali, essa partícula, ainda é matéria. Então vejam, existem partículas que fazem parte desse nosso contexto material que é muito menor do que nós podemos imaginar. E elas estão lá. À medida em que a ciência vai evoluindo, ela vai conseguindo ter acesso a essas questões e mais respostas eles vão encontrando para determinadas coisas da vida. Nós vamos continuar, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, interrompa. Eu falei que era um tema um tanto complexo, bastante científico, tá? Mas nós vamos trazer algumas questões aqui para a nossa reflexão e tentar deixar mais claro com alguns gráficos até o final. Que definição podeis dar da matéria? Agora Kardec vai mais direto na questão 21A, né? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Aí Allan Kardec vai fazer uma consideração em cima da resposta dos espíritos. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Nós vamos entender até o final do nosso estudo de que espírito não é matéria, mas para que ele exerça a ação daquilo que ele pensa, ele necessita da matéria. Vou trazer um exemplo bem prático aqui do nosso cotidiano. Tudo que nós construímos aqui na Terra, primeiro nós construímos em pensamento. Toda ação que nós vamos exercer, essa ação, primeiro, é construída em nosso pensamento, para que depois a gente consiga expressar de alguma forma na matéria aquilo que nós estamos pensando. Se eu desejo abraçar alguém, eu construo aquele desejo em meu pensamento, na minha intimidade, depois eu expresso isso através da matéria, através dos meus órgãos, meus braços, enfim, abraçando aquela pessoa, demonstrando assim um sinal de carinho, de afeto. Veja, toda a construção primeiro é feita no pensamento. Quando nós vamos construir uma casa, primeiro nós construímos essa casa em nosso pensamento. É claro que vamos lançar mão de alguns profissionais para construir essa ideia em nosso pensamento. Vamos contratar um arquiteto, ele vai construir a ideia no pensamento dele, depois ele vai demonstrar
e nós, com a ideia que nós tínhamos, vamos fazendo os ajustes juntamente com aquele arquiteto, para que futuramente nós nos utilizemos de uma outra matéria para poder fazer essa construção, que vai ser o tijolo, o cimento, enfim, tudo é matéria, que serão construídas por mãos de outros homens que perceberão o pensamento do arquiteto e também o meu pensamento, que é quem deseja construir aquela casa. Vejam, nós, enquanto espíritos, para construirmos algo, para expressarmos aquilo que nós carregamos na nossa intimidade, nós necessitamos da matéria. Vamos falar aqui agora, por exemplo, de um espírito encarnado. Nós dependemos completamente da matéria para expressar o que pensamos e necessitamos também da matéria para perceber a expressão do mundo que existe fora de nós. Através do quê? Dos nossos sentidos básicos. Imagina se nós não tivéssemos a visão, se nós não tivéssemos o olfato, o paladar, a audição, como nós perceberíamos o mundo fora de nós? Nós seríamos uma massa que não conseguiria perceber. Então Deus, de certa forma, nos possibilitou uma matéria aqui na Terra que é capaz de perceber o mundo fora do nosso mundo íntimo e carregar a informação para dentro do nosso mundo íntimo. Tá? Quando nós queremos expressar algo aqui na matéria, em pensamento, nós formulamos o que desejamos e depois expressamos através da matéria. Tá? Então, nós somos espíritos, estamos na matéria e dependemos da matéria para expressar o que somos e o que pensamos, para fazer as nossas construções. Ficou clara essa ideia? Até então, é uma ideia bem básica, gente. Daria para mim me aprofundar muito, mas nós ficaríamos somente pela matéria e não conseguiríamos nem chegar no espírito hoje, ok? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Josi complementa lá, a física quântica agora começou a entender isso. Exatamente, veja só, Josi, até aproveitando desse seu pensamento, Allan Kardec, ele já vai falar, veja, até algum tempo atrás, a menor partícula existente de matéria era o átomo. Não se conhecia outras partículas. Determinados cientistas, depois conseguindo estudar o átomo, detectaram outras partículas menores ainda. E foram estudando e foram detectando cada vez mais partículas menores, até que um dia chegaram nisso que nós falamos da partícula de Higgs, né, que talvez seria, e acredito que já estão tentando avançar mais para conhecer outras partículas, cada dia mais buscando partículas menores. Lá na frente nós vamos explicar isso melhor, tá? Mas vejam só, Allan Kardec já falava de uma partícula da matéria primária, que ele vai chamar de fluido cósmico universal. Tudo que nós conhecemos enquanto matéria bruta aqui na Terra advém dessa matéria primitiva que é o fluido cósmico universal. Nós poderíamos, de uma forma muito metafórica, eu já digo metafórica porque toda metáfora tem que ter um certo cuidado na interpretação, tá? Porque é muito assim, terra-terra, né? A gente não expressa exatamente o que é, mas dá para a gente compreender mais ou menos. Poderíamos dizer que esse fluido cósmico universal é a farinha do bolo, né? Que a gente vai pegando essa farinha e dando forma a muitas outras coisas que a gente deseja dar forma. Então, seja uma mesa, seja a árvore, seja o próprio planeta Terra, que é a matéria, seja a própria água, o próprio ar, nós vamos pegando essa matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, e vamos dando vida diferente, tá? Vamos dando formas diferentes, né? Vida, né? Vamos dando forma diferente a tudo que nós conhecemos enquanto matéria. Allan Kardec falava disso lá no século XIX, juntamente com os espíritos. E o que nós estamos vendo a ciência, a própria física quântica, falando hoje? Dessas partículas menores e buscando cada vez mais explicar isso que o espiritismo já falava. Só que é óbvio, na época o espiritismo não tinha como construir uma máquina
como foi construída agora, né? No ano de 2018 aproximadamente foi que fizeram um teste, né? Um investimento mais alto, como eu falei, de 10 bilhões, né? Claro que não foi construído em 2018, era a máquina que vinha sendo trabalhada, mas ali fizeram o primeiro teste e o primeiro fracasso, não conseguiram comprovar, e mais à frente conseguiram. Mas nós estamos falando de 10 bilhões, né? Imagina um recurso desse naquela época, e também nem tínhamos conhecimento suficiente para construir um equipamento tal qual, né, o que foi construído. Por quê? Faltava progresso tecnológico, que nós caminhamos de lá para cá e hoje foi possibilitado. Veja, isso é progresso. É o que a doutrina espírita vem falando. À medida em que nós vamos progredindo, nós vamos tendo maior acesso à informação. Ok? Continuando lá então. Ficou bem clara a ideia do que seria enquanto definição de matéria, né? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, o espírito necessita da matéria. Então, a matéria é onde o espírito exerce a sua ação, expressa aquilo que pensa, aquilo que sente, ok? Aquilo que deseja, aquilo que tem vontade, aquilo que ele quer. E o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Aqui nós vamos abrir uma pausa, até para fazer um contraponto com o materialismo, aonde o materialista acredita que a inteligência é um atributo da própria matéria. Ou seja, ele é o efeito e não a causa da matéria. Ele não é algo independente da matéria. Morreu a matéria, morre o espírito ou a inteligência. Ou seja, não existe uma individualidade após a morte do corpo físico. Quando nós vamos indagar e estudar o espiritismo, nós vamos entender que o espírito ele é o princípio inteligente. Ele é a causa daquilo que nós vemos enquanto matéria, e ele não é o efeito. A matéria é inteligente porque existe o espírito, algo independente da matéria, mas que horas está na matéria, anima a matéria e dá essa inteligência a qual nós conhecemos. Nós temos diversos órgãos, dentre eles o cérebro, tá? Não é ali que está a inteligência. Esse cérebro material que nós possuímos, ele reflete a inteligência, que é o espírito. Ele serve de máquina para expressar no corpo tudo aquilo que o espírito necessita. Então, nós poderíamos dizer que esse nosso corpo físico, ele é uma máquina que o espírito, quando encarnado, está dirigindo, está movimentando, está fazendo uso para o seu progresso. Ok? Então, são dois elementos, espírito e matéria. Nós não temos um elemento só. O espírito, ora, se liga a essa matéria mais grosseira, que é o corpo, para expressar a sua inteligência, para expressar aquilo que ele é. O motivo por qual reencarnamos não é o tema da nossa aula de hoje, então nós vamos nos deter na nossa temática. Isso virá mais adiante, né? Nas próximas aulas nós vamos compreendendo melhor, ok? Mas é o momento em que o espírito se liga para expressar algo. Ah, mas no mundo espiritual, o espírito também expressa aquilo que ele é, que ele sente e pensa? Sim, mas através da matéria pertinente ao mundo espiritual, ok? Porque no mundo espiritual nós também encontramos matéria, mas o espírito não é matéria. Continuando para entender isso melhor. Mas Allan Kardec ele vai um pouquinho mais além. Ele fala assim, que é o espírito? Ele vai falar o princípio inteligente do universo. Então, o espírito, apesar de não ser a inteligência, porque a inteligência é o atributo, ele vai falar, é o princípio inteligente do universo. É aquilo que tem inteligência. Tá? É aquilo que anima o corpo e que faz o que nós somos capazes, realiza o que nós somos capazes de realizar. Ok? E qual a natureza íntima do espírito? Kardec vai tentar ir bem a fundo, né? Veja, eu mesmo olho essa pergunta e falo assim, nossa, Kardec foi ousado na hora de perguntar isso, a natureza íntima do espírito, né? Eu
eu fico pensando assim, se a gente não conhece nem direito o corpo, tem muita coisa para a gente perceber enquanto corpo, que é matéria, que nós alcançamos, que nós podemos ver, que nós podemos analisar. Imagina só entender a natureza íntima do espírito, né? Mas é claro que Allan Kardec teria que lançar essa questão, porque nós ainda precisamos de material para análise, para, na medida do possível, irmos mergulhando e avançando, pouco a pouco. Os imortais respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. É mais ou menos assim, lembra que eu falei assim? Vai ser um desafio pegar o que está dentro de mim e transformar em um material palpável para que vocês possam compreender, né? Eu vou me utilizar de uma simbologia, que são palavras, para tentar explicar aquilo que eu compreendi do pensamento do autor do texto, né? Do espírito que deu essa resposta a Allan Kardec e o próprio Allan Kardec, né? Então vejam só, é difícil encontrar as melhores palavras que explicam. Imagina só um espírito do lado de lá tentando explicar algo que até hoje nós não temos atributo de comparação. Até hoje a única coisa que nós presenciamos foi matéria. Nós não tivemos acesso a nada que vá além da matéria. Isso falando enquanto ciência. Como que os espíritos então vão se utilizar de algo para comparar? É muito complicado. É a mesma coisa que nós pegarmos, por exemplo, uma matéria a respeito da física quântica, se utilizar de uma verbologia própria a respeito para explicar para várias pessoas que não compreendem nada de física quântica, nem o básico. Aquilo que eles estão falando é em outra língua, eles não compreenderão. Para nós seria a mesma coisa eles tentarem explicar a natureza íntima do espírito. Tanto que ele fala, para vós ele não é nada. Por que ele vai dizer que não é nada? Porque não é matéria. Por não ser palpável. Então, os cientistas vão dizer, o espírito não existe porque vocês dizem que não é matéria. E aquilo que não é matéria não pode animar a matéria. Mas Allan Kardec, a ciência espírita, vai explicar sim, é possível. E ele vai desenrolar toda essa questão. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Então, por espírito porque eles estão lá, eles estão vendo o espírito. Existem outras perguntas que Allan Kardec vai ainda, né, levar para os imortais, né, para tentar definir melhor o espírito. Os espíritos vão dizer, olha, se vocês quiserem entender que o espírito é uma centelha, um clarão, né, que é como se fosse uma luminosidade, entendam, pouco importa a palavra, desde que vocês entendam a essência da questão. O espírito não é matéria. É algo diferente da matéria. E que nós não temos condições ainda de estudá-lo enquanto aqui na Terra. Tá? O espírito é sinônimo de inteligência? Nós já respondemos isso lá atrás, mas nós trazemos a pergunta aqui para reforçar. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem em um princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. A inteligência é um atributo do espírito. O espírito é algo que tem inteligência. Ele tem um componente ali que é a inteligência. Quando acoplado ao corpo material, através dessa inteligência, ele vai exercer ele vai fazer com que os seus desejos, a sua vontade sejam expressas através do corpo material. É o que nós estamos fazendo aqui agora. É o que eu estou fazendo aqui agora. O que eu tinha vontade era de realizar esta aula na noite de hoje. Então, eu, Vandrei, enquanto espírito, estou exercendo a minha inteligência, influenciando o meu corpo material para que ele se expresse de forma a vocês compreenderem o conteúdo que está sendo estabelecido.
O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para que esta possa expressar inteligência. Matéria sem espírito não faz nada. Então, um corpo sem espírito não serve para nada. Morreu o corpo, desfeitos os laços que prendem o espírito ao corpo, não há a mínima chance de alguém habitar aquele corpo e levar a inteligência novamente àquela matéria inerte. Tá? Então vejam só, mas são coisas diferentes, mas uma depende da outra. O espírito é que manipula a matéria, o espírito depende dela para expressar aquilo que pensa, aquilo que sente, inclusive no mundo material. Mas não é através de uma matéria grosseira como essa que nós compreendemos, mas uma matéria muito mais sutil que não impressiona o nosso corpo físico, mas é uma matéria. Quando nós estudamos as obras da codificação, nós vamos entender que os espíritos no mundo espiritual, eles se comunicam pelo pensamento. Então, o espírito, só de pensar, o outro já capta a informação. Eu não preciso, através de um órgão como a boca, aqui no mundo material, né, transmitir algo, né, balbuciar um som para que o espírito do lado de lá compreenda. É simplesmente pelo pensamento. Mas quem leva aquilo que eu estou pensando para o outro espírito é o fluido cósmico universal. Eu penso e o fluido é o que leva até o outro espírito, é como se fosse um canal que vai levar até o outro espírito aquilo que eu estou pensando. E o que é o fluido cósmico universal? Se não matéria, mas uma matéria no seu estado primitivo, em um estado que nós ainda, enquanto ciências positivas, não alcançamos, ok? Então nós expressamos, até mesmo enquanto espírito, matéria. Quando desencarnarmos e nos encontrarmos do lado de lá, no mundo espiritual, o que nós vamos perceber é óbvio que uma realidade bem diferente da nossa, né? Enquanto propriedades, cientificamente falando, mas para o nosso olhar é algo muito parecido do que nós encontramos aqui, porque é matéria, mas dentro das qualidades pertinentes ao mundo espiritual. Tá? Então não vamos encontrar algo tão estranho, tá? Como imaginamos, porque às vezes nós ficamos imaginando que depois da morte nós vamos encontrar algo completamente estranho, né? Como se estivéssemos em um mundo o inverso do que é a Terra. Tem as suas diferenças, mas tem muita semelhança, ok? Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Então Allan Kardec está querendo dividir agora para nos dar certeza de que existem dois elementos gerais no universo. Olha o que os espíritos vão responder. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. Eu vou trazer um gráfico aqui para a gente poder compreender melhor. Então nós temos como elemento geral do universo, primeiro, Deus, que não é matéria nem é espírito, tá? Deus é o Criador. Então, quando nós falamos lá da partícula de Higgs ou a partícula de Deus, é claro que aquilo não era a partícula de Deus, porque Deus ainda não é passível de estudo por homens aqui da Terra. Tá? Nós não temos a mínima capacidade de compreender o que seria Deus na sua intimidade para poder ter encontrado a partícula dele. O que nós encontramos foi a sua criação, uma partícula menor da própria matéria. Uma partícula diferente, mas ainda matéria. Tá? Deus é atemporal. Nós não podemos confundir Deus com a criação. Aquele velho barbudinho, né, que a gente tem enquanto cultura,
Não é. Então, Deus ele é um elemento à parte. Temos o princípio material, que é a matéria, que pode estar no seu estado de ponderabilidade ou imponderabilidade, ou seja, ponderabilidade é aquilo que no mundo material, aqui na Terra, quando estamos reencarnados, eu posso tocar, é ponderável. Eu toco, eu vejo, eu percebo com os meus sentidos. Tá? Isso é ponderável. Imponderabilidade é a matéria em um estado que eu não consigo perceber aqui na Terra. Que é a matéria que Allan Kardec vai dizer, uma matéria do mundo espiritual. São matérias que nós ainda não alcançamos. Tá? Que nós já explicamos lá, nós citamos até um exemplo, que não é dessa matéria que Allan Kardec está falando, mas a própria força magnética entre os ímãs. Existe uma força ali que nós não conseguimos perceber a olhos nus. Né? Nós dependemos de um mecanismo, que é o próprio ímã, para perceber. Mas a força magnética está aí em vários locais e nós não conseguimos perceber a ação dessa força. A própria ciência diz que no universo existe uma força magnética, uma força que segura os astros onde eles estão, para que eles não se movimentem, não saiam do lugar, para não criar um caos no universo. Né? Se o planeta Terra se movimentasse um pouquinho para o lado, logo, logo ele colidiria, né, diante do movimento que ele realiza com outros planetas. Então, tem uma força que o mantém lá, que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber, mas ela está lá. E a própria ciência vem estudando. Então, a matéria, ele é um elemento criado por Deus. Aí nós voltamos àquela pergunta lá, mas desde quando existiu Deus? Já existia matéria? Não sabemos. Não temos resposta para isso, então não vamos nem nos alongar. Mas não podemos conceber Deus ocioso sequer um momento sequer. Né? Então, acreditamos que talvez sempre tenha existido. Princípio espiritual é um outro elemento que não é matéria e também não é Deus. É o próprio Espírito. É algo que nós ainda não conseguimos saber o que é. Nós conseguimos perceber a ação do Espírito, principalmente ao tempo de Allan Kardec. Né? Hoje em dia nós ainda temos os efeitos mediúnicos, nós temos os médiuns que possibilitam a comunicação dos espíritos, mas a época de Kardec foi muito mais intensa. Né? Os efeitos materiais à época eram muito mais latentes. Hoje, encontrar médiuns de efeitos físicos é raro. Né? São poucos que nós encontramos. Mas a época de Kardec é praticamente um em cada esquina nós encontrávamos um médium de efeitos físicos. Começou por uma aparente futilidade das mesas redondas, uma história que acredito eu todos já a conhecem, né? Começou por uma aparente futilidade porque muitas pessoas à época entenderam aquilo lá só como uma brincadeira. Não viram o lado sério daquilo lá. E alguns devem estar se perguntando, mas também os espíritos vão querer trazer alguma coisa séria através das mesas, né? Que coisa! Vejam, os espíritos não trouxeram algo sério através das mesas. Eles se utilizaram das mesas para chamar a atenção dos cientistas da época. Não foi somente Allan Kardec que estudou esses efeitos mediúnicos à época. Tá? Outros cientistas também estudaram. Mas o único que se aprofundou tanto quanto Allan Kardec não existe, pois ele foi o único que se aprofundou tanto. Mas outros comprovaram a existência do espírito também. Existia uma inteligência à parte do médium que se comunicava, mas eles não foram estudar a fundo para compreender melhor, tá? Para entender tudo que Allan Kardec entendeu de forma profunda. Deixa eu só ver aqui que alguém escreveu algo. Gostaria de saber mais sobre a vida de Allan Kardec. Até o final, eu não sei se o Sérgio ainda está. Não, o Sérgio não está mais. Até o final eu vou pegar uma obra e passar para vocês lá no WhatsApp, tá?
que vai falar um pouco sobre a vida de Allan Kardec. Vou passar algum material para vocês que vai falar um pouco mais sobre a vida de Allan Kardec. Em um momento propício, a gente traz a temática, né, para poder abordar. Mas Allan Kardec, eu costumo dizer, não era um espírito qualquer, gente. Era uma alma de um progresso, de uma envergadura incomum. É por isso que só ele conseguiu, à época, fazer o aprofundamento tal qual foi feito. Não podia ser qualquer um. A pessoa tinha que trazer alguns dons, né? uma capacidade, né? Não vou falar dons, porque às vezes fica naquela ideia de como se Deus tivesse colocado só nele aquilo, né? Não. É uma capacidade que ele adquiriu ao longo da sua vida, enquanto espírito imortal, um progresso, tá? Então, Allan Kardec, dentro desse estudo, ele vai perceber, junto com os espíritos, a existência desses 3 elementos gerais: Deus, espírito e matéria. Falando sobre o fluido cósmico universal, que é aquela matéria primitiva, eu vou trazer 2 desenhos agora só para a gente tentar perceber. Vou voltar à partícula de Deus para mostrar a similaridade da ideia, tá? Para vocês verem que Kardec já tratava de um assunto e que o homem, a própria ciência hoje, também busca compreender melhor. O fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva de tudo aquilo que nós compreendemos enquanto matéria. Tá? Então, o fluido está lá. Alguém deve estar se perguntando, por que se chama fluido? Fluido é um termo científico utilizado para designar tudo aquilo que ainda nós não conseguimos explicar na sua totalidade. Nós não conseguimos estudar ainda as suas propriedades. Exemplo, a energia elétrica que nós temos nos dias de hoje, um dia foi chamado de fluido elétrico, porque aqueles que a estudavam não tinham ainda compreendido todas as suas propriedades. Então, enquanto ainda não se compreende todas as propriedades de um fluido, não podemos dar um nome, ou nós utilizamos a palavra fluido e damos um codinome. Então, isso significa, cientificamente falando, que ainda não foi estudada as propriedades mais íntimas, tá? As menores. A energia elétrica um dia ganhou esse nome quando se estudou suas propriedades, compreendidas suas propriedades, agora nós damos o nome. Energia elétrica. Tirou o primeiro nomezinho ali, que é fluido, tá? Então veja, fluido cósmico universal, a matéria primitiva, que pode se apresentar no seu estado de imponderabilidade, que é o estado de eterização, que é aquele que nós não conseguimos aqui do nosso corpo físico ver, né, que é o que dá vida aos fenômenos espíritas ou psíquicos. Quando nós falamos de um espírito que se materializou, por exemplo, à época de Allan Kardec, tivemos diversos testes que foram feitos, até pelo próprio William Crookes, né, onde ele conseguia perceber a materialização de um espírito, abraçá-lo, tocá-lo. Tem fotos na internet, gente. É uma coisa assim incrível, sabe? E toda essa documentação teórica está lá na internet para quem quiser baixar, buscar. São estudos do próprio William Crookes, né? Onde ele vai demonstrar realmente que existe o espírito. Isso aí é a época da própria codificação espírita, né? Então vejam só, é mais um estudioso, né, do espírito. O próprio Chico Xavier também vai fazer experimentos onde eles vão trazer perceber materialização de espíritos através do ectoplasma. Chico Xavier teve experiências com isso, assim outros também tiveram, tá? Quando há a materialização do espírito, o que ele está fazendo? Ele está pegando o seu fluido, o fluido que o envolve, que é matéria, e vai agregando propriedades até que ele fique visível ao ponto de nós podermos tocá-lo. Tá? Vejam que para que isso ocorra, é necessário o médium de efeitos físicos. Um espírito não pode chegar deveras à materialização sem colher do ambiente físico ao qual nós vivemos algo que está no médium de efeitos físicos. Então é por isso que nós não vemos espíritos se materializando a todo momento, a qualquer hora, de qualquer forma. Ok?
Veja, ver um espírito não significa que ele se materializou. Pode ser somente a evidência, é só o médium que vê. Mas tem aquele um que se materializa, aí independente de ser médium ou não, todos nós podemos ver. Então, é uma matéria que em nenhum momento era imponderável, ganhou propriedades e passa a ser ponderável. Aí nós vamos para a coluna seguinte, que é o estado de ponderabilidade que dá nascimento aos fenômenos materiais. Do lado esquerdo da minha tela, nós, que é a matéria no estado de imponderabilidade, é da alçada da ciência espírita. Nenhuma outra ciência ainda estuda esta matéria, alcançou essa matéria. Do outro lado, é do alcance da ciência material, ou ciências positivas, como era chamada no século XIX. Então, nós temos a própria física, a própria química e dentre outras ciências que vão estudar, mas eles estudam o quê? Matéria ponderável. É por isso que tudo aquilo que não é ponderável, eles dizem, isso não existe. O espírito não existe. Né? Um espírito não pode se materializar porque vocês mesmos dizem que ele não é matéria. Então, não sendo matéria, não tem como se materializar. Ok, ele não é matéria, mas não quer dizer que ele não tenha matéria que possibilite a interação com o mundo material. É só isso que eles não compreenderam ainda, mas que vão alcançar. Por isso que o espiritismo anda par e passo com a ciência. Ok? Amigos, alguma dúvida até aqui? Bom, para finalizar, como eu disse, eu queria me utilizar deste desenho aqui. Aqui nós temos o planeta Terra, aqui um outro planeta. Se eu perguntasse para vocês, o que existe entre o planeta Terra e este outro planeta? Nada? Como eu já expressei, a própria ciência diz, existe algo entre esses planetas. O vácuo não existe. Não existe espaço enquanto vácuo, como nós compreendemos. O universo é preenchido de algo. Tá? Ele é preenchido de algo que a própria ciência diz. É um tipo de matéria que eles ainda não conseguiram estudar. Vandril, você falou que isso daí teria algo a ver com a partícula de Deus, com as partículas, com a propriedade de Higgs, né? O que isso tem a ver? Olha o que a proposta da partícula de Deus vai falar e vocês vão fazer agora o contraponto do que nós falamos sobre o fluido cósmico universal. Eles vão dizer o seguinte, antes de se estudar, de se comprovar a existência da partícula de Higgs, nós entendíamos, é claro que o átomo ele tem mais partículas do que só essas duas, né? Mas nós vamos falar de duas delas, elétrons e prótons. Tá? Nós temos ali duas partículas. Elétrons, muito mais leve do que os prótons. Os elétrons, quando se movimentam, eles são muito mais rápidos do que os prótons. A primeira pergunta é, por quê? Eles vão entender que é o seguinte, se fosse diferente, não haveria construção material. Os elétrons têm que se movimentar. Eu estou explicando de uma forma muito assim, básica, tá, gente? Nada científico. Os elétrons têm que se movimentar naquela velocidade diferente dos prótons, porque senão a coisa não seria como ela é. Para vocês começarem a perceber que existe uma inteligência por detrás daquilo. Isso tem que ser assim, porque se não for assim, nós temos um problema. Há uma construção inteligente por detrás do átomo. Exemplificando, nós poderíamos imaginar que os elétrons, eles navegam na água, enquanto os prótons no mel. Então é mais pesado para os prótons navegar do que para os elétrons. E eles ficaram intrigados, porque eles se movimentam em uma mesma massa. Não existe nada envolvendo eles diferente, é uma mesma massa. Então por que um se movimenta mais pesado e o outro se movimenta mais leve? É aí que entra a partícula de Higgs. Quando eles estudaram e conseguiram detectar, eles perceberam que a partícula de Higgs é uma massa que envolve todo o espaço. Olha que coisa interessante. É claro que ainda não é o fluido cósmico universal. Ainda é uma propriedade, mas eles vão tentar exemplificar mais ou menos assim, de forma leiga, básica. Os Higgs é esse algo que preenche o espaço, mas que ele exerce ação diferente em determinadas situações. Então, a partícula de Higgs exerce uma ação diferente sobre os prótons
diferente da que ele exerce sobre os elétrons. Aí ainda continua a pergunta: por quê? Agora eles vão ter que se aprofundar e encontrar outras partículas menores que o Higgs para ir chegando nessas respostas. Existe uma vontade por detrás disso tudo que faz com que os prótons se movimentem de forma mais pesada do que os elétrons. Mas o que envolve é a mesma coisa. Então existe uma vontade por detrás disso. Que vontade? Deus. Isso que eu trouxe para vocês é um estudo científico sobre a partícula de Deus. Não é Deus, é matéria, mas uma matéria inteligente, uma criação que age de acordo com aquilo que o Criador deseja, mas é matéria. Então, fluido cósmico universal. É isso que preenche o universo, porque não existe o vácuo. Entre eu e vocês, apesar da distância, não há vácuo. Tá? Não há vácuo. Assim como a minha voz sai, entra pelo microfone, se utiliza de todo um ferramental para chegar até vocês à distância, isso está navegando através da matéria, através de ondas que chegam até vocês, são decodificadas e vocês conseguem compreender a distância do que eu estou falando. Mas tudo isso é movimentado pela matéria. Tudo isso é matéria. Tá? O espírito é o princípio inteligente e age através da matéria. A matéria é reflexo daquilo que o espírito pensa, através daquilo que o espírito é. A matéria age de acordo com a nossa vontade. Então, quando nós pecamos, não adianta a gente dizer que a carne é fraca, porque a carne não é fraca. É o espírito que é fraco, porque a carne age de acordo com aquilo que o espírito pensa, sente, deseja e quer. A carne é reflexo do que o espírito é. Ela expressa o que o espírito é. Amigos, deu o nosso tempo. Eu fui bem rapidinho para tentar chegar às definições de matéria e de espírito, tentando ser o mais claro possível. Temos ainda 2 a 3 minutinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Olha, o filme de Allan Kardec, estão citando lá no chat, até para Lilian, né, que queria conhecer melhor sobre Kardec, assista o filme, tem no Netflix, né? Allan Kardec, né, estuda a vida, lá traz um conhecimento já interessante sobre Allan Kardec. Mas mesmo assim eu vou trazer depois uma biografia de Allan Kardec para que vocês possam estar lendo, para conhecer melhor. E aí depois tem 3 outras obras, mas são obras gigantescas, né, que para você poder conhecer mais a fundo ainda a vida de Kardec. Mas eu deixo algum material para vocês poderem estudar depois também, tá? Bom, se não há nenhuma questão, nenhuma pergunta, quero agradecer a participação de todos. Tá? Na próxima semana nós vamos dar sequência ao estudo, uma nova temática, um novo coordenador. Tá? Ficam então as minhas rogativas para que Deus abençoe a todos, para que Deus nos ilumine e nos dê muita força, muito amparo, muito discernimento para os tempos que estamos vivendo, para sabermos separar corretamente as coisas e agir com maior destreza do Espírito em busca da sabedoria. Dai-nos a tua paz, Senhor, dai-nos o teu amor, e nos lembramos novamente da companheira Roberta, que Deus possa abençoá-la neste momento. Muita paz e que assim seja. Muito obrigado a todos pela participação. Até terça-feira que vem, se Deus quiser.